uma mensagem: a partir de agora, essa reunião está sendo gravada. Beleza? Então, cuidado com tudo que vocês disserem, porque está gravado. Bom, galera, olha só. Então, sem mais delongas, vamos lá. Pega o material aí. A gente montou até o esquema, né? Bem parecido aí, a capa da prova, se acostumar. Tá? E essa questão é uma questão de minha autoria. Né? Questão que eu fiz. Mas se você não soubesse disso, se olhasse assim, professor, essa questão tem cara de ser questão da UERJ. Essa é a lógica. A gente vai montando questões seguindo o padrão. Tá? Bom, então, olha bem para ela. Olha só. A imagem abaixo ilustra um arco reflexo simples. Primeira coisa que você deveria, ao ler a questão, lembrar. Arco reflexo é o que mesmo? Opa! Arco reflexo é aquela estrutura presente no sistema nervoso periférico, beleza? Que possibilita a ocorrência de um ato reflexo. Então, arco reflexo é a estrutura, ato reflexo é a ação reflexa. Ato reflexo é aquilo que eu faço. Eu encostei a mão na superfície quente, não sabia, e recolhi a mão rapidamente. Isso é um ato reflexo. E esse ato reflexo é possível por quê? Porque ali tem um arco reflexo. E por que arco reflexo simples? Porque ele não tem o neurônio associativo, não tem o interneurônio. Então, ó, eu tenho aqui a fibra sensitiva ou aferente, certo? Fibra sensitiva ou aferente, que está trazendo o estímulo captado, tá? Trazendo até a medula, que é o sistema nervoso central, e a medula já está dando um comando de ação. Contraia músculo, tira a perna daí, opa, dando um comando de ação. E esse comando de ação está saindo pela fibra motora ou eferente. Motora, eferente que está saindo do central, beleza? E aí, o estímulo vai até o músculo contrai e pronto, a pessoa vai dar o chutinho lá. Beleza? Então, ao ler e olhar a imagem, automaticamente, essas coisas que são gerais já deveriam ter sido, assim, acordadas no seu cérebro. O seu córtex pré-frontal já deveria ter achado isso. Beleza? Bom, vamos à pergunta, então. Considerando o ato reflexo, o ato, a ação, e as funções normais, sensitiva e motora, no sistema nervoso, qual é a consequência da ruptura da raiz dorsal do nervo e da ruptura da raiz ventral do nervo? Então, se houver uma ruptura da raiz dorsal, qual é a consequência? Considerando o ato reflexo e as funções normais, sensitiva e motora, certo? Bom, olha para cá, galera. Vamos passar aqui para a nossa querida câmera 2, para eu fazer aqui um esqueminha no quadro. A tela é legal, o projetor é legal, mas o quadro é que é a nossa casa, certo? Então, olha aqui. O que você tem que lembrar? A via sensitiva, se caracteriza por duas coisas. Primeiro, porque ela tem um gânglio. Como é que eu vou reconhecer a via sensitiva? Ela tem um gânglio. O que é o gânglio? Gânglio é uma região fora do sistema nervoso central em que há um adensamento, uma concentração de corpos celulares de neurônios, certo? Então, gânglio é a região fora do sistema nervoso central em que tem corpos celulares de neurônios. Então, o gânglio identifica para mim, essa é a raiz sensitiva. E a raiz sensitiva é a raiz dorsal, beleza? Então, achei o gânglio, eu sei duas coisas. Ela é a sensitiva e ela é a dorsal. Então, essa aqui é a raiz dorsal. Ok? Ela se conecta diretamente, como é um arco reflexo simples, se conecta diretamente à fibra motora, certo? Então, a fibra motora não tem gânglio. Então, ó, dorsal
dorsal tem gânglio e é a sensitiva. Ventral não tem gânglio e é a motora. Beleza? Motora. É a raiz motora, a fibra motora. Beleza? Bom, então a motora é ventral. Então, motora é ventral, sensitiva é dorsal. Tá, e aqui está quem? Aqui está a medula, beleza? Aqui está a medula. Eles se conectam lá na medula. Lembra, a medula é uma extensão do sistema nervoso central. A medula é uma extensão do encéfalo, na verdade, né? A medula é central. É uma extensão do encéfalo, que se projeta aqui, ó, dentro da coluna. Então, olha só, vamos entender, então, como é que funciona aqui essa relação entre o receptor, os nervos e o sistema nervoso central. Quando o estímulo é captado, quando o estímulo é captado aqui, ó, no receptor sensitivo, ele é levado até a medula. A medula, então, toma duas providências. Quais são as duas providências que a medula vai tomar? Bom, primeira providência, ela dá o comando, tira a perna daí, músculo, contraia. Então, ao perceber que é um estímulo potencialmente lesivo, automaticamente já vem um comando, músculo, contrai. Beleza? E o músculo vai e contrai. Pronto. Ocorreu o ato reflexo. Beleza? Só que, ao mesmo tempo, a medula, ela dá o comando, beleza? E ela manda um relatório lá para o cérebro. Ela vai mandar um relatório para o cérebro. Então, aqui está o cérebro. Beleza? Ali está o cérebro. Ela manda só um relatório informando. Espera aí que tem alguém chegando aqui. Ela manda só um relatório informando. Ô, cérebro, olha só. Alguma coisa encostou na perna, já mandei tirar. Fique ciente disso, beleza? Bom, se fosse, por exemplo, um ferro quente, um ferro em brasa, a medula ia mandar tirar a perna e ia mandar um relatório para o cérebro. Cérebro, a perna queimou. Já mandei tirar, mas queimou. E nesse momento, o cérebro ia criar a sensação de dor. E você ia ter consciência que aquilo aconteceu. Fundamental isso, galera. Consciência, sensações só existem no cérebro. É o cérebro que cria isso. Ok? Então, dor. Quem sente a dor? É o cérebro. É o cérebro. Ok? Tranquilidade? Bom, vamos voltar então aqui, ó. Daqui a pouco eu volto para o quadro ali. Então, olha para cá de novo. Olha aqui, galera. Então, ó, vamos relacionar aquilo que eu fiz lá no quadro, ó. Neurônio sensitivo. Olha aqui o gânglio, tá vendo? Ó? A parte mais gordinha aqui, o gânglio. Raiz dorsal. A medula para o cérebro. Beleza? Bom, se eu fizer um corte na raiz dorsal, então beleza, olha aqui, ó. Vamos então considerar o seguinte. Eu vou chegar aqui e vou cortar. Cortei isso aqui, ó. Cortei. Ok? Raiz dorsal foi cortada. Aí eu vou lá e aplico um estímulo. Fala para mim, galera. Vai ter reflexo. Se a lesão for na raiz dorsal e eu encostar um troço quente ali, vai acontecer o ato reflexo? Sim ou não? Resposta é não. Muito bem, Guilherme. Não. Porque para que ocorra o ato reflexo, o estímulo tem que chegar até aqui, ó, na medula. Certo? Para ela dar o comando, tira a perna daí. Se o comando, se o estímulo, minto, sequer chegou à medula, não tem ato reflexo. Se fosse algo, um estímulo dolorido, digamos um ferro quente, essa pessoa sentiria dor? Sim ou não? E aí, ela vai sentir dor, sim ou não? Não, não vai. Por que não? Porque a dor é uma sensação criada pelo cérebro quando ele recebe o estímulo. Se o estímulo sequer chegou até a medula, não vai, obviamente, chegar ao cérebro. Certo? Então, não vai doer.
E aí a pessoa, então, começa a sentir um cheiro de queimado, assim, caramba, cheiro de queimado, parece que estão fazendo um torresmo aí. Quando ele olha, é a perna dele que está pegando fogo. É a perna dele que está pururucando. E aí, ele consegue agora movimentar a perna voluntariamente, sim ou não? A resposta é sim, ele consegue. Por quê? Porque a via motora, olha aqui, ó, a via motora está intacta. Então, o comando de movimento vai partir do cérebro, vai descer pela medula, vai passar aqui, ó, pela via motora e vai chegar até o músculo, certo? Então, olha só, vamos voltar ali para o quadro? Então, olha aqui, galera, raiz dorsal. Raiz dorsal. Certo? Vamos montar aqui então uma tabela, ó. Se a lesão for na raiz dorsal, tem reflexo, sim ou não? E aí, vai ter reflexo, sim ou não? Não. Não tem reflexo. Pé sem reflexo. Certo? Vai sentir dor? Você tem uma lesão na raiz dorsal. Dói. E aí, dor, sim ou não? Dor? Também não. Não tem dor. Porque se o estímulo não chega nem até a medula, não chega ao cérebro, não sente nada. Bom, vamos lá. Última coisa aqui. Movimento. E aí? Ele consegue movimentar a perna? Consegue fazer um movimento voluntário? Consegue. Consegue sim. Por quê? Porque a via motora não foi danificada, só a via sensitiva, que está na raiz dorsal. Certo? Agora, olha para cá. E se fosse ao contrário? Se a lesão fosse na raiz ventral. Beleza? Lesão na raiz ventral. Vou aproveitar aqui o quadro, ó. Se a raiz ventral fosse lesionada, ó, cortou aqui, ó, cortou. Raiz ventral lesionada. Eu encosto aqui o ferro quente. A mensagem vai até a medula. A medula dá o comando, tira a perna daí. Bom, a perna vai sair, galera. Vai acontecer um ato reflexo, sim ou não? Não, não vai. Não, muito bem, não vai. Por que não? Porque a medula dá o comando, mas a mensagem não chega até o músculo. Certo? Ah, então, reflexo. Não tem reflexo. Pé, sem reflexo. Vai doer? E aí, vai doer? Vai, claro que vai. Porque o estímulo chegou até a medula e a medula deu o relatório para o cérebro. O cérebro, então, sente a dor. Beleza. Doeu. Doeu. Agora que doeu, ele consegue movimentar a perna voluntariamente? Ele dá o comando, perna, se mexe. E aí, vai mexer? Não vai. Não vai. Ué, por que não vai, pessoa? Porque o único nervo que vai até aquele músculo é esse aqui, ó. É o mesmo nervo. Não existe um nervo para o reflexo e um nervo para ação voluntária. É o mesmo nervo. Certo? Então, olha ali, galera. Repara. Então, o que você tem que perceber? Olha a tabelinha ali. Ah, cortou um pouco, né? Deixa eu abrir mais um pouco aqui o. Tirar um pouco o zoom. Dá para ver direitinho a tabela? Ou não? Tá dando para ver? Beleza. Bom, então olha só. Ah, voltar aqui para a pergunta. Então, considerando o ato reflexo e as funções normais, sensitivo-motora, qual é a consequência da ruptura da raiz dorsal do nervo e da ruptura da raiz ventral do nervo? Pronto, está ali. Se houver ruptura da raiz dorsal, não tem ato reflexo, a pessoa não sente dor, mas ela é capaz de fazer movimentos voluntários. Se houver ruptura da raiz ventral, não há ato reflexo, a pessoa sente dor,
mas ela não é capaz de fazer movimentos voluntários. Basicamente é isso, porque ela pergunta, considerando o ato reflexo e as funções sensitiva e motora, o que acontece? Qual é a consequência? Está aqui. Raiz dorsal lesionada, não tem ato reflexo, não tem dor, mas movimento voluntário ele faz. Raiz ventral lesionada, não tem reflexo, sente dor, mas não é capaz de fazer movimentos voluntários. Beleza? Pronto. Era só isso a resposta. Perceba, a resposta é bem simples. A resposta é simples, é curta, né? Como normalmente são as respostas das questões da UERJ. Agora, não vamos confundir. O fato da resposta ser curta não quer dizer que a questão é simples, porque o raciocínio, o que você precisa de bagagem para fazer essa resposta simples, é muita coisa. Eu diria o seguinte, galera, alguns falam assim, eu gosto da UERJ porque é facinho, as respostas são simples. É muito mais difícil você fazer uma resposta curta e simples, tá, do que você fazer uma resposta mais longa, porque você tem mais tempo para escrever, mais espaço, você acaba se alongando, é mais fácil você dizer. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas? Fala para mim. Nada? Tudo certo? Tranquilidade? Gostaram? Essa questão não caiu na UERJ, essa questão não caiu em Vassouras, essa questão caiu numa prova que eu apliquei para os meus alunos. E num simulado também da vida, já reaproveitei. A gente vai reaproveitando as questões. Questão 2, então? Vamos a ela? Tá lá. O tipo de composto nitrogenado eliminado por um organismo está evolutivamente ligado à disponibilidade de água no ambiente. Além disso, o resíduo nitrogenado excretado por determinado grupo parece ter sido influenciado pela forma reprodutiva desse grupo. Por exemplo, resíduos solúveis podem ser retirados do embrião dos mamíferos pelo sangue da mãe, enquanto as cascas dos ovos produzidos por aves são permeáveis a gases, mas não a líquidos. Indica o principal produto nitrogenado excretado, respectivamente. Galera, respectivamente é uma palavra que você tem que tomar muito cuidado. Se você ignorar e inverter, já era. Por humanos e aves. Tendo em vista o tipo de reprodução das aves, descreva a vantagem adaptativa do produto nitrogenado excretado por elas. Beleza? Bom, vamos lá. Quais são as 3 excretas nitrogenadas dos animais? E aí? Vou pegar só o vertebrado, tá, galera? Por uma questão aqui simples, vou pegar só vertebrados, beleza? Vamos pensar só em vertebrados. Excretas nitrogenadas de vertebrados, quais são? Amônia, ureia e ácido úrico. Muito bem, muito bem. Quem excreta amônia é classificado como amoniotélico. Quem excreta ureia, ureotélico. Quem excreta ácido úrico, uricotélico. Muito bem. Só botar aqui, galera, a resolução de saída estava com automática. Vou botar 1080 como padrão. Estava oscilando um pouco ali. Beleza? Bom. Então tá. Então, amônia, amoniotélico, ureia, ureotélico, ácido úrico, uricotélico. Muito bem. Fala para mim agora, qual é a excreta nitrogenada que você mais produz em suas células? Então, pensando nas suas células, qual é a excreta nitrogenada que você mais produz? Qual é a excreta nitrogenada que você produz, que suas células produzem o tempo todo? Ixi, rolou impasse ali. Luísa respondeu amônia com interrogação. Luísa,
dá a dica. Quando for resposta, você coloca ponto final, hein? Combinado? Interrogação é para pergunta. Eu perguntei, responda. Eu quero uma resposta, pode ser? Vamos lá. Então, cadê? Ureia, ureia, Luísa colocou amônia com interrogação. Vou entender que foi uma afirmação. Galera, olha só. Nós produzimos amônia em nossas células. Então, nossas células produzem amônia. Só que a amônia é uma excreta muito tóxica e muito solúvel. Por ser muito tóxica e muito solúvel, isso aí, Isabela, por ser muito tóxica e muito solúvel, eu não posso acumular, tá? Porque é muito tóxica, e por ser muito solúvel, eliminá-la implicaria em perder muita água. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa amônia em algo menos tóxico e menos solúvel. E aí acontece no meu fígado aquele fantástico ciclo da ureia. Então, o ciclo da ureia é o que vai fazer essa transformação. Vou pegar a amônia, transformar em ureia, ok? Então, eu, mamífero, excreto ureia, mas cuidado. O fato de eu eliminar a ureia na urina não quer dizer que eu produzo ureia das minhas células. Então, minhas células produzem amônia. Tá? E eu transformo em ureia no fígado, lá no ciclo da ureia, ok? As aves e os répteis transformam em ácido úrico, que é uma substância praticamente atóxica e insolúvel. Tá? Então, o ácido úrico pode ficar acumulado por muito tempo, sem que isso gere uma toxicidade, sem que isso acabe inutilizando moléculas de água. Tá? Então, qual é a grande vantagem de excretar ácido úrico? Economia de água e pode acumular por muito tempo, em grande quantidade, já que não é tóxico, certo? Então, pensa comigo. O pintinho se desenvolve dentro do ovo, um ovo calcário com casca, um ovo, né, com casca calcária e porosa. Ele fica preso ali dentro. Então, ele não tem para onde jogar as suas excretas. O gás carbônico ele joga fora, o gás carbônico ele elimina. Só que as excretas nitrogenadas, lembrando, o gás carbônico também é excreta, as excretas nitrogenadas ele não tem como jogar fora. Então ele tem que acumular isso durante todos os dias, os 21 dias que o pintinho se desenvolve, ele tem que acumular as excretas. Vamos lá, vale um bônus, hein? Estrelinha bônus para quem acertar essa pergunta. Em qual estrutura do ovo o ácido úrico fica acumulado durante todo esse período? Qual é o anexo embrionário das aves que tem a função de acumular esse ácido úrico durante o desenvolvimento do pintinho? E aí, qual é o anexo embrionário que está lá no ovo que vai acumular o ácido úrico? Tá? E vai reter o ácido úrico ali? É o mesmo que vai tirar o cálcio da casca. É o... Muito bem. Demoraram para escrever, mas pensaram certo. Alantoide. Então, o alantoide que tem essa função de acumular as excretas, beleza? Então, meio que eu já respondi aqui, ó. Olha só. Indique o principal produto nitrogenado excretado, respectivamente, por humanos e aves. Por humanos, ureia. E aí ele pediu o excretado. Aquilo que eu jogo fora é a ureia. E pelas aves, ácido úrico. Certo? Então, ureia e ácido úrico. Tendo em vista o tipo de reprodução das aves, descreva a vantagem adaptativa do produto nitrogenado excretado por elas. Espera aí, já que as aves têm um desenvolvimento externo dentro de um ovo fechado, qual é a vantagem de excretar ácido úrico? A vantagem é que o ácido úrico é uma substância atóxica e insolúvel, o que possibilita o seu acúmulo durante todo o período de desenvolvimento, sem comprometer, sem inviabilizar o embrião. Certo? Só isso. Só isso. Então, vantagem. O ácido úrico, por ser atóxico e insolúvel, pode ficar acumulado durante vários dias, durante todo o período de desenvolvimento, sem que isso comprometa a viabilidade do embrião. Ok? Simples assim, sem complicação. E aí, galera?
Eu estou incomodado que não está aparecendo a tela inteira aqui, né? Agora sim. Agora sim. Pessoal, questão 2. Foi tranquila? E aí depois a gente vai mandar o padrão de resposta, tá? Hoje, até por serem 10 questões, é pouco tempo, a gente programou 2 horas, né? E até atrasei um pouco o início, mas não quero me alongar muito no final. Então, depois a gente vai encaminhar o padrão de resposta, beleza? Para vocês conferirem. Então, a ideia é que mais que vocês compreendam. Difícil, mas entendi. Beleza, isso é importante. É importante. Também se cair só coisa fácil, não tem graça, né? Economia de água, sim, de certa forma vai economizar, porque a água que vai deixar de ser usada para solubilizar a excreta, se fosse a ureia, por exemplo, teriam moléculas de água presas à ureia, solubilizando, né, dissolvendo a ureia. Então, a água que deixará de ser usada para solubilizar esse soluto vai estar disponível para o pintinho. Ok. Mas o principal aqui não é economizar água, é não ter a substância tóxica acumulada. Mas economizar água também faz sentido. Certo, galera? Bom, vamos lá, Vitor. Porque ele é insolúvel. Então, qual é a desvantagem do ácido úrico? Ele é insolúvel. Se ele é insolúvel, como é que eu vou jogar ele fora? Certo? Complicado, né? Já que ele é insolúvel, eliminar se torna um problema, porque a minha via principal de eliminar a excreta é a via urinária, que é uma solução à base de água. Então, por ser insolúvel, ele tem dificuldade de ser eliminado. Então, ele acaba se acumulando no corpo. Então, as pessoas que geram muito ácido úrico acabam tendo um problema. Esse ácido úrico cristaliza, ele forma pequenos cristais, ele não é jogado fora, ele tende a se acumular, especialmente nas articulações, nas articulações das extremidades, tanto do pé como da mão, gerando um problema chamado gota. Então a pessoa vai sofrer do mal da gota, porque o ácido úrico vai ficar acumulado ali. E no caso de aves e répteis, eles liberam isso com as fezes, certo? Com as fezes. Não é meio urina sólida, porque, na verdade, aves e répteis não urinam, eles não têm uma uretra que leva ao meio externo, eles liberam tudo junto. Então, vai sair esse material junto com as fezes. Sai tudo num pacote só. Nos insetos é a mesma coisa, o inseto também excreta ácido úrico. No caso dos insetos, já tem lá os túbulos de Malpighi que vão pegando ali o material lá da hemocélia, né, e vão jogando lá dentro do intestino. No caso das aves e répteis, isso é jogado junto na cloaca e saem junto, fezes com o material do sistema urinário. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Questão número 3. Uma questão de doença, né? Uma verminosezinha para alegrar. Vamos lá. Não, Juju Ferreira, não. Na verdade, os peixes de esqueleto ósseo, né, excretam amônia. É importante a gente fazer essa separação, porque peixe cartilaginoso excreta ureia. Então, peixe cartilaginoso excreta ureia. Peixe ósseo é que excreta amônia. Então, no caso dos peixes ósseos que excretam amônia, né, para eles é uma vantagem metabólica. Por quê? Porque eles não têm que gastar, né, não tem que fazer um esforço para transformar a amônia em algo menos tóxico. Tá? Bom, professor, mas é muito solúvel, eles perdem muita água, convenhamos, né? Se o peixe tiver que se preocupar com a perda de água pela excreção, ele já está ferrado, né? Porque ele depende da água para respirar, ele vive na água, então a falta de água não é o empecilho para a excreção do peixe. Se for empecilho, ele já morreu por outros motivos. Então, acaba sendo uma vantagem para ele, porque ele consegue eliminar isso de forma muito simples e rápida. Certo? Peixe ósseo.
No caso dos peixes cartilaginosos, a excreta nitrogenada é a ureia, não é a amônia. Pô, mas por que eles vão se dar o trabalho, então, né? Porque acumular ureia no sangue é importante para aumentar um pouco a concentração plasmática e diminuir a diferença de concentração com o meio externo. Lembrando que os peixes cartilaginosos são predominantemente marinhos. Então, a diferença, como a água do mar é muito salgada, né, é hipertônica, a tendência seria esse animal perder muita água. Ele perderia muita água por osmose quando ele respirasse, certo? Então, mantendo uma concentração alta de ureia no sangue, isso dá uma equilibrada, uma balanceada e diminui essa perda de água, diminui a desidratação que ele vai ter. O peixe ósseo não tem isso, mas ele tem mecanismos lá na brânquia que compensam. Uma outra aula fala sobre isso, né? Sobre o controle osmótico de peixes, que é um tema bem legal, o Erge também já cobrou. Beleza? Bom, vamos lá. A esquistossomose é causada pela infestação de vermes plateumintos do gênero Schistosoma, que parasitam as veias do fígado e do intestino do ser humano, as veias lá do sistema porta-hepático. O ciclo de vida do verme, apresentado no esquema a seguir, passa por 2 hospedeiros, caramujo do gênero Mephalaria e homem. Então, aqui está o ciclo. 2 hospedeiros. Então, 2 hospedeiros diferentes. É um verme heteroxeno. Lembram? Heteroxeno. Tem 2 hospedeiros diferentes. Quando tem um hospedeiro só, como, por exemplo, é o caso da lombriga, Ascaris lumbricoides, aí é monoxeno. Beleza? Então, o verminho heteroxeno aqui. Muito bem. Então, ó, os ovos que saíram nas fezes vão originar as larvas miracídio. A larva miracídio penetra no caramujo. Dentro do caramujo, eu vou dar um spoiler aqui, elas se reproduzem, formam um esporocisto, e aí se reproduz de forma assexuada por sucessivas divisões mitóticas, uma esporocistogonia, termo esquisito, mas acontece, gerando centenas, milhares de larvas cercárias. Essas larvas cercárias, então, na água, penetram ativamente a pele humana, aí vai dar aquela coceira, né, aquela irritação, daí o nome, as lagoas de coceira, onde tem muitas cercárias. A cercária, então, vai lá para o sistema porta-hepático, se desenvolve e forma lá o verme adulto. Lembrando, essa espécie, galera, é monóica ou é dioica? E aí, essa espécie é monóica ou é dioica? Ela é dioica. Tem 2 seres. Dioico. De 2, oico ser. 2 seres. Um ser masculino e um ser feminino. Certo? E aí eu tenho uma dica. Olha só. Lembra do esqueminha? Deixa eu voltar aqui para o quadro. Olha só. Lembra do desenho dessa espécie? O macho e a fêmea são bem diferentes. Há aqui um dimorfismo sexual. O macho, ele é grandão, o macho é maiorzão, beleza? E tem um canal, ele tem um sulco. Ele tem um sulco. E nesse sulco vai ficar alojado aqui a fêmea. Então, a fêmea é mais fininha e ela se aloja aqui no sulco que tem aqui no meio do macho, certo? Então, fica assim, ó. Então, o vermelhinho aqui representa a fêmea e o roxinho o macho. E esse canal aqui tem um nome, lembram? Canal ginecóforo. Canal ginecóforo. Ok? Bom, eu faço uma comparação, o pessoal acha graça. Eu faço uma comparação que é a seguinte. Imagine você
olhando para um cachorro quente, aquele típico cachorro quente nova-iorquino. Todo mundo já viu aí em filme, série, né? É pão e salsicha, né? Quando você chega lá em Nova York, e pede um cachorro quente, pô, uma carrocinha de cachorro quente na esquina. Eu tive lá uma vez, tive a felicidade de ir para lá uma vez, achei muito legal. Aí falei assim, pô, eu quero comer um cachorro quente na esquina, aquele aqui da rua, aquele do filme, aquele da série. Pô, aquele que a Olivia Benson compra lá, né, junto com o café, na série Adoro Law and Order. Enfim, quando eu pedi o cachorro quente, pão e salsicha. Pão e salsicha. O povo de São Paulo, né, a galera do Rio, que pede aquele cachorro quente, né, que é cheio de coisa, né, parece com uma janta inteira, acham um absurdo. Mas, enfim, pão e salsicha. Aí, olha para cá. De novo, olha aqui, ó. Pão com um rasgo no meio e salsicha. Então, se algum dia você ficou em dúvida sobre como é que eu vou decorar quem é o macho, quem é a fêmea, é simples. O pão, ó. O pão, gênero masculino. E a salsicha, gênero feminino. Então, o pão e a salsicha se encaixa ali. Não erra mais isso, beleza? Então, não erra mais isso. O pão, a salsicha. Então, a fêmea se encaixa ali no canal do macho. Tranquilidade? Então, se cair uma questão sobre dimorfismo, não erra mais isso. Bom, vamos lá, Gabriel. Aí é que tá. Reprodução assexuada não vai, pode acontecer também, com seres que são dioicos. Beleza? São coisas diferentes. A dioecia favorece uma reprodução sexuada com maior variabilidade genética. Mas você não pode querer vincular assim, então a reprodução assexuada é para monóico. Não, dioico também pode ter reprodução assexuada. Ele vai ter uma fase sexuada e uma fase assexuada. Beleza? Bom, então, nos humanos, a reprodução é sexuada, o que faz, então, os humanos serem classificados como hospedeiros definitivos. Então, o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita tem reprodução sexuada. E já, então, o caramujo, em que a reprodução é assexuada, ele é o hospedeiro intermediário. Se bem que hoje em dia a gente costuma mais falar em hospedeiro vertebrado e hospedeiro invertebrado. Não se usa tanto assim mais definitivo e intermediário, mas é bom saber. Muito bem. Vamos então à pergunta. Fizemos aqui uma recapitulação do assunto. Admita que um único miracídio penetre em um caramujo. Só um miracídio. Indique se as cercárias resultantes poderão ou não produzir a doença em humanos. Claro que sim. Claro que sim. Crucifixo a resposta. Olha, um miracídio se reproduz de forma assexuada dentro do caramujo e gera várias cercárias infectantes saudáveis. Então, vai haver a reprodução e a formação de várias cercárias. Isso é normal. Cite 2 cuidados que podem ser tomados individualmente para evitar a disseminação da doença, além do combate ao caramujo hospedeiro. Então, evitar a disseminação, beleza? Bom, o que você pode fazer, então, de cuidado para evitar a disseminação? Dois cuidados que podem ser tomados individualmente. Então, a pessoa individualmente pode fazer o quê? Bom, primeira coisa, não lançar esgoto em um reservatório de água sem que haja prévio tratamento. Lembra? Os ovos saem nas fezes e vão cair na água. Só vai haver, então, a contaminação do caramujo se tiverem ovos que eclodam na água com as larvas de miracídio ali. Ok? Então, não lançar esgoto sem tratamento em reservatórios de água. Primeira medida. Segunda medida, não tomar banho em áreas de risco. Evitar banhar-se em áreas de risco. Beleza? Pronto. 2 medidas. A pessoa ia matar o caramujo. Matar o caramujo não serve, porque ele pediu além do combate ao caramujo. Então, além de combater o caramujo, e outras medidas. Não lançar o esgoto sem tratamento
em reservatórios de água e não se banhar em ambientes de risco de contaminação. Certo? Galera, para as parasitoses em geral, em especial protozooses e verminoses, você tem que saber como é feita a transmissão, se tem vetor, se não tem, quem são os hospedeiros, o ciclo de vida, porque se você souber o ciclo de vida, você consegue facilmente deduzir, por exemplo, quais são as formas aí de prevenção, profilaxia. Tudo bem? Professor, não. Sexuada é em humanos. No caramujo é assexuada. Beleza? Então, em humanos, reprodução sexuada. Tá? No caramujo, reprodução assexuada. Beleza? É uma esporocistogonia. O nome é bem esquisitinho. Beleza? Vamos lá. Um pouquinho agora de fisiologia humana. Compartilhar a tela aqui para ficar melhor para vocês verem. Os rins são responsáveis pela eliminação de resíduos metabólicos e outras substâncias tóxicas do organismo. Esses órgãos filtram continuamente todo o sangue, reabsorvendo parte do material filtrado e eliminando, junto com a urina, os resíduos tóxicos. Cite o nome da unidade funcional do rim responsável pela filtração do sangue e pela formação da urina. Identifique também uma das regiões dessa unidade funcional onde ocorre reabsorção de íons, nutrientes e água. Nomeie um dos hormônios envolvidos na formação da urina e, em relação a esse processo, indique uma das funções do hormônio citado. Bastante coisa, né? Bom, galera, olha só. Esse é um tipo de questão muito comum na prova da UERJ. E muita gente se enrola, por quê? Porque se perde aqui. Então, o que é fundamental? Tá lá. Ó, cite o nome, pegue todos os comandos e vai marcando. Todos os comandos, vai marcando. Cite o nome da unidade funcional do rim, parará, parará. Indique também, ó, marca aqui. Já sei que é uma outra coisa a fazer. Indique também uma das regiões dessa unidade funcional onde ocorre a reabsorção. Nomeie, ó, é uma outra coisa. Nomeie um dos hormônios envolvidos na formação da urina e, em relação a esse processo, indique uma das funções do hormônio citado. Percebeu? Eu tenho que responder 4 coisas. São 4 coisas. E outra coisa, outro aspecto aqui importante. O cara que vai corrigir sua prova, ele vai corrigir um monte de prova. Então você tem que facilitar demais a vida dele. Lembre-se, o seu sucesso depende dele. Depende de como que ele vai corrigir a sua prova. Então faça o possível para facilitar a vida dele, tá? Porque isso torna a sua vida mais fácil também. Então, primeira coisa, responda às questões, responda às perguntas na mesma ordem em que elas foram apresentadas. Porque se a pergunta é essa aqui, ele já tem a expectativa de, primeiro, ver o que na sua resposta? O nome da unidade. Segundo, o local dela em que ocorre a reabsorção. Enfim, ele quer nessa ordem. Então não inventa moda. Não faz na ordem errada, na ordem trocada. Ah, professor, mas não importa a ordem que eu colocar, o importante é colocar tudo. Minha querida, meu querido, eu concordo com você em tese. Mas na hora que o cara for corrigir milhões, milhares de provas, certo? Se a sua está numa ordem diferente, a chance dele não interpretar bem é muito maior. Concorda? Então, essa dica é fundamental. Responda na ordem em que os itens foram apresentados na pergunta. Então, a unidade funcional qual é? É o néfron. Então, a unidade funcional é o néfron. Ponto. Então, falei que é o néfron. Resolvido. Tá. Identifique também uma das regiões dessa unidade, do néfron,
onde ocorre a reabsorção de íons, nutrientes e água. Reabsorção de íons, nutrientes e água. Túbulo contorcido proximal. Túbulo contorcido proximal. Voltar aqui para o quadro, galera. Vamos lembrar, então, rapidinho aqui do néfron. Rapidinho. Tá? Vamos lembrar do néfron? Olha só. Então, o néfron tem aqui a cápsula, beleza? Cápsula néfrica ou cápsula glomerular. Aí tem o túbulo contorcido proximal. Beleza? Túbulo proximal. Alça néfrica. Alça néfrica. Túbulo contorcido distal. E o nosso querido e último aqui componente, que é o ducto coletor. Certo? Bom, então o sangue vai chegar aqui, o sangue chega aqui trazido pela arteríola aferente, está chegando, passa aqui por esse emaranhado de capilares, que é o glomérulo, e sai pela arteríola eferente. Aqui, então, ocorre o processo de filtração glomerular, formando o filtrado glomerular. Beleza? É formado a partir do plasma. Tem uma composição semelhante do plasma, só que não tem proteínas, porque proteínas são macromoléculas, não passo. Aqui no filtrado glomerular, tem glicose? Tem bastante glicose. Tem aminoácidos? Tem bastantes aminoácidos. Certo? Essa glicose e esses aminoácidos podem ser liberados, podem ser jogados fora, nem pensar, sem chance, não pode, não vou desperdiçar isso. Em condições normais, não. Então, olha aqui, fundamental. No túbulo proximal, vai haver uma intensa reabsorção de aminoácidos e glicose. Aminoácidos e glicose são reabsorvidos, aqui, ó, atenção aqui, apenas no túbulo contorcido proximal. Depois que passa pelo proximal, não reabsorve mais. Então, só no... Caramba, tá oleosa minha testa, hein? Só no túbulo proximal é que vai haver reabsorção de glicose e de aminoácidos. Certo? Passou, já era. Não reabsorve mais. Então, 100% da glicose e 100% dos aminoácidos tem que ser reabsorvidos no túbulo proximal. Certo? Além disso, vai haver reabsorção de sais e de água. E atenção, é ali que vai ser reabsorvida a maior parte da água. 2/3 de toda a água, 2/3 de toda a água que o néfron reabsorve, ele reabsorve no túbulo contorcido proximal. Certo? Então, túbulo contorcido proximal, ó, TCP, tá? É onde vai haver intensa reabsorção de água, sais e de nutrientes, glicose e aminoácidos. Na alça néfrica, reabsorção de água e de sais. No túbulo distal, reabsorção de água e de sais. Destaque aqui, ó, para a reabsorção de sódio e de cálcio. Certo? Ambos os processos aqui, tá? Estimulados, regulados por hormônios do sódio, a aldosterona, e do cálcio, o paratormônio. E no ducto coletor vai ter aqui uma intensa reabsorção de água também, ó, água. E aí, galera, olha só, essa água reabsorvida no ducto coletor, essa reabsorção é regulada por hormônio, que é o ADH, hormônio antidiurético, certo? O hormônio antidiurético atua principalmente no ducto coletor, mas também no túbulo distal. A aldosterona atua principalmente no túbulo distal, mas também no ducto coletor. Ok? Então, meio que já
respondi aqui a segunda parte da pergunta. Posso voltar aqui para a tela? Então, olha para cá. Está lá. Nomeie, indique também uma das regiões onde ocorre reabsorção de íons e nutrientes de água. Túbulo contorcido proximal. Nomeie um dos hormônios envolvidos na formação da urina e, em relação a esse processo, indique uma das funções do hormônio. Bom, um dos hormônios responsáveis pela diurese, formação da urina. Vou falar, então, o mais óbvio, a ADH, hormônio antidiurético. Certo? ADH. E indique uma das funções do hormônio. Estimula o aumento da reabsorção de água. ADH estimula o aumento da reabsorção de água. Certo? A pessoa, se eu quisesse falar da aldosterona, estimula o aumento da reabsorção de sódio. A aldosterona estimula o aumento da reabsorção de sódio. Ok, galera? Tranquilidade? Sim? Mais fácil essa? E aí, galera, lembrando, depois eu vou enviar lá no grupo a chave de correção, né? A resposta esperada. A ideia é que hoje a gente mais debata e entenda as questões. Tire dúvidas, beleza? Sobre o assunto. Depois o texto é mais tranquilo. Vamos lá. Questão 5. Essa aqui é muito legal também. Deixa eu compartilhar a tela para vocês poderem ver a questão melhor. Tá assim. A digestão consiste na transformação dos alimentos em compostos mais simples a serem absorvidos pelo organismo. Para isso, as alterações do pH que ocorrem ao longo do tubo digestório ativam e inibem a atividade das diferentes enzimas que degradam os alimentos. O gráfico abaixo representa a integridade química de 3 nutrientes, carboidrato, lipídio e proteína, ao longo do tubo digestório humano. Está lá o gráfico. Indique o nutriente que corresponde ao lipídio. Justifique sua resposta. A pepsina é uma enzima digestória que está ativa em pH ácido. Nomeie o substrato para a ação da pepsina e explique como o pH baixo favorece a digestão desse substrato. Certo? Vamos lá, Pedro. Voltando ali, ó. A reabsorção do cálcio é no distal, porque é um mecanismo que depende ali da ativação pelo hormônio, pelo paratormônio. O sódio, ele já é reabsorvido na parte ascendente da alça néfrica, por exemplo. Então, a parte ascendente da alça néfrica tem um mecanismo de reabsorção de sódio, sem o processo ativo, tá, galera? A reabsorção desses íons ali é por transporte ativo, tá? Não é passivo, é ativo. Então, tem bomba de sódio que reabsorve o sódio na parte ascendente da alça néfrica já. E também lá no ducto coletor vai ter reabsorção de sódio. Mas o cálcio é ali no túbulo distal. E quem estimula é o paratormônio. Beleza? Bom, então olha aqui, pessoal. Repara. Boca. Qual dos nutrientes já teve a sua integridade reduzida na boca? Aqui, quando a pessoa olha a primeira vez esse gráfico, ela meio que se confunde, assim, poxa, a boca é o começo, né? Então começou assim, não faz sentido começar assim, porque a integridade está aqui em percentagem. Então, todo nutriente entra com integridade de 100%, certo? Então, o início é 100%. Então, se esse amarelo já não está 100% na boca, quer dizer que ele já foi degradado na boca, ele já foi quebrado na boca. E a galera, lembra, qual é o único nutriente que já é digerido na boca? Só o carboidrato, para ser mais preciso, só o amido, por meio da enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Ok? Então, já sei, o amarelo é quem? É carboidrato. Amarelo é carboidrato. Ponto.
Quando chega no estômago, ó, no estômago, o azul teve a sua integridade reduzida. O estômago só digere proteína, basicamente. Então, o estômago, graças à ação da pepsina, digere proteínas. Então, se o 2, ou melhor, se o azul é aquele nutriente cuja integridade já foi reduzida no estômago, ele é proteína. Bom, o cinza passou pela boca, pelo estômago e saiu ileso. Por quê? Porque só lá no intestino delgado é que vai começar a haver a digestão dessa criatura, tá? Que são os lipídios. Então, lá no intestino delgado, pela ação das lipases pancreáticas, da lipase pancreática, vai haver a hidrólise do lipídio, do triglicerídeo, certo? Então, ó, lá no duodeno, a lipase vai agir. Repara, todo mundo caiu, né? Porque no duodeno vão ter todas as enzimas pancreáticas, mais as entéricas. Então, tem lá a amilopsina, ou amilase pancreática, que vai digerir mais ainda o amido. Tá? Tem ali as disacaridases, né, oriundas do próprio intestino, né? Maltase, sacarase, lactase. Tem mais proteases ali, né? Então, tem ali a tripsina, a quimiotripsina, tem as peptidases. Tá? Então, lá no intestino eu vou ter todos os nutrientes sendo digeridos. Ok? Então, analisando qual nutriente é o lipídio? É o nutriente 3. Justifique sua resposta, porque ele foi o único cuja integridade caiu apenas no intestino, que é o único local em que há ação de lipase. Pronto. Certo? Então, você deveria vincular isso. Olha, as lipases ou a lipase só funciona no intestino. Então, a integridade do lipídio só pode ser reduzida quando ele chegar ao intestino. Beleza? Então, o único cuja integridade se manteve até o intestino foi o lipídio. Foi o 3. Portanto, ele é o lipídio. Entendido? Sim ou não? Tranquilo? Bom, tá lá. A pepsina é uma enzima digestória que está ativa em pH ácido no meio substrato para a ação da pepsina, proteína. E aí, ó, a mesma coisa, olha aqui, ó. Lembre-se, ó. Nomeie. Nomeie. Eu vou marcando os verbos. Tá? E explique. Ó, identifique, nomeie e explique. São as ações que eu tenho que tomar aqui, certo? Então, nomear proteína. Proteína é o substrato da pepsina. E explique como o pH baixo favorece a digestão desse substrato. Galera, o pH muito baixo favorece a digestão de proteínas, por quê? Primeiro, porque vai desnaturar a proteína. Lembrando, desnaturar não é digerir, mas é uma etapa importante. Porque se a proteína, uma proteína terciária, está lá compacta, é difícil para a enzima agir ali e quebrar as ligações peptídicas, certo? Agora, se a proteína é desnaturada, se ela é desmontada, as ligações peptídicas ficam muito mais acessíveis para a pepsina. Então, o pH ácido já favorece, facilita, por quê? Porque desnatura a proteína, certo? Então, a desnaturação não é a digestão, mas é um processo que vai favorecer a ação das enzimas, tá? Das proteases, da pepsina, por exemplo. Ok? E no caso específico do estômago, né, eu posso colocar, além disso, a pepsina, que é a enzima que tem a função de digerir proteína no estômago, funciona de forma ideal em pH ácido. O pH ótimo para a pepsina é o pH ácido. Mas aqui a expectativa inicial era que você falasse da desnaturação. Lembrando, desnaturar não é digerir. Mas se eu desnaturo, se eu desorganizo a estrutura complexa da proteína, tá? Se eu faço ela retornar ao nível de estrutura primária de cadeia polipeptídica, eu facilito a ação das proteases. Por quê? Porque as ligações peptídicas ficam muito mais acessíveis. Certo, galera? É aquilo que você vai ver também lá nas aulas de química com o tio Alex,
Ih, Alex saiu. Só porque eu falei, ele saiu. Voltou. Então você vai ver lá com o tio Alex um negócio chamado cinética química. Não sei se o Alex está aí, tá, ouvindo a gente, mas toda vez que você aumenta a superfície de contato, você aumenta a velocidade da reação. Não é assim que funciona? Então, se eu tenho uma proteína que está aqui, ó, compacta, e eu acabo com essa forma compacta e a molécula fica muito mais longa, eu aumento a superfície de contato. A superfície de contato da enzima aumenta. Então, isso potencializa a reação. Na verdade, Paulo, não é o pH ácido, mas sim o HCl. O HCl é quem vai ativar o pepsinogênio. Ok? Então, não é qualquer pH ácido. O HCl que é o ativador inicial do pepsinogênio. Mas no caso aqui, voltando, quando ele fala, explique como o pH baixo favorece a digestão desse substrato, foca aí no fato de que a desnaturação causada pelo pH ácido faz com que, com a desorganização da molécula, as enzimas tenham uma maior superfície de contato para agir. Ok? E aí você vai completar. Além disso, no estômago, a enzima responsável por digerir proteínas é a pepsina, cujo pH ótimo é ácido. Beleza, galera? Tudo certo? E aí, o que vocês acham? Hoje o Brasil ganha no Paraguai ou não? Será que hoje vai? Esse monte de craque paraguaio que o Brasil tá atualmente? Mas vai dar certo, não vai dar certo. Olha, galera. Próxima questão. Plasmodium é o protozoário que causa malária, doença prevalente em países de clima tropical e subtropical. A doença pode ser fatal se não tratada e alguns dos seus sintomas são fadiga, febre alta e calafrios. O plasmódio utiliza o homem e o mosquito do gênero Anopheles para completar seu ciclo de vida, conforme representado no esquema abaixo. Está lá o esquema. Com base no ciclo de vida do plasmódio, apresente uma razão para justificar a fadiga como um dos sintomas da malária. Nomeie o bioma brasileiro onde há maior incidência de malária. Em seguida, cite 2 medidas de prevenção individual para evitar a transmissão da doença. Certo? Galera, e aí, ó, de novo, hein? De novo, vamos adquirir esse hábito. Questões discursivas de biologia da UERJ são muito frequentemente montadas dessa maneira. Então, tem numa mesma pergunta, tem vários pequenos comandos. Então, ó, apresente uma razão, nomeie o bioma, cite 2 medidas. Percebeu? Eu tenho 3 comandos. 3 comandos. Apresentar uma razão, nomear o bioma e citar 2 medidas. Certo? Então, vamos responder na sequência em que as perguntas apareceram. Apresente uma razão para justificar a fadiga como um dos sintomas da malária. Fadiga, cansaço. Fadiga, cansaço tem relação direta com o quê? Com a baixa oferta de oxigênio chegando às células, certo? Então, toda vez que suas células recebem pouco oxigênio, elas vão precisar, em especial no músculo, né? Vão precisar dar um jeito para obter energia e fazer isso de forma anaeróbica, no caso do músculo, produzindo lactato. E é esse lactato que vai gerar essa fadiga. É o lactato que gera o cansaço, beleza? Bom, como o plasmódio se reproduz nas hemácias e causa ruptura das hemácias, quando saem lá os merozoítos, né, que está completando ali o ciclo,
ruptura de hemácias, liberação de merozoítos. Essa destruição de hemácias, que vai ocorrer a cada 2 ou 3 dias, depende do gênero, melhor, da espécie do plasmódio, então essa destruição de hemácias torna o transporte de oxigênio menos eficiente. Então a pessoa vai ter um quadro de anemia. É isso aí. Vai ter um quadro de anemia. Tá? Essa anemia vai acontecer por quê? Bom, porque as hemácias estão sendo destruídas pelo plasmódio. Então, ó, apresente uma razão. Você vai falar que a fadiga é consequência da falta ou do baixo transporte de oxigênio, já que as hemácias estão sendo destruídas pelo plasmódio. Beleza? Infecção da hemácia. Olha, Gabriel, eu não tenho certeza se o termo infecção aqui é adequado. Tendo a acreditar que não. Infecção a gente normalmente associa com agentes bacterianos, certo? E ele não fica, ele usa a hemácia para se reproduzir. Tá? Eu não tenho convicção, mas eu não usaria a expressão infecção de hemácias, tá? Teria que fazer uma pesquisa, porque é bem técnico isso. Teria que fazer um levantamento para ver se essa expressão é cabível ou não, certo? Mas eu não me sentiria confortável para escrever ou para falar em infecção da hemácia. Beleza? Então, teria que fazer uma pesquisa para ver se é um termo que pode ser, uma expressão que pode ser utilizada. Eu preferia não usar. Ok? Então, a destruição das hemácias, aqui está infectada, né? Hemácias infectadas, né? Se rompem. Tá? Elas estão atacadas ali, mas, enfim. Me perdi. Tá. Então, a destruição das hemácias é que vai causar aí a fadiga, por quê? Pelo baixo transporte de oxigênio. Beleza? Nomeie o bioma brasileiro onde há maior incidência de malária. Galera, malária é muito frequente na região amazônica. Então, qual o bioma? O bioma amazônico, na Amazônia. Então, o bioma amazônico é onde há maior incidência de malária. Cite 2 medidas de prevenção individual para evitar a transmissão da doença. Bom, medidas de prevenção individual. Pessoal, toda vez que houver um vetor, uma prevenção eficiente é não ter contato com o vetor. Então, não ter contato com o vetor é uma forma muito eficiente. Como é que eu vou evitar o contato com o vetor? Como é que eu impeço o meu contato com o vetor? Simples. Eu vou usar repelente, vou usar uma tela mosquiteiro na minha casa, botar a tela nas janelas, vou usar roupas, né, compridas e espessas para reduzir. Então, formas de proteção individual, certo? Não há vacina contra a malária, então não vai adiantar a pessoa dizer, vacina. Né? Até onde eu sei, não há vacina eficaz contra a malária, não sei nem se existe. Eficaz, menos ainda. Certo? Então, usar repelentes e colocar telas nas janelas, usar a tela mosquiteiro na cama, são formas de prevenção individual. Beleza? Professor, e fumacê? Ele falou individual, prevenção individual. Fumacê já é uma ação coletiva, uma ação já aí seria tomada não pelo indivíduo, mas pelos órgãos aí de controle sanitário. Ok? Galera, olha só. Das protozooses, malária é disparado a que mais cai. De protozoose, malária, nossa, de longe é a que mais cai. Então, você não pode chegar na prova tendo dúvida sobre malária. Sem chance, não pode. E aí, galera? Até aqui, tudo certo? Tudo funcionando?
Professor, a malária é mais presente na região amazônica devido ao hábitat próprio dela ou tem alguma relação com o desmatamento? Não, é próprio dela. O mosquito, o Anopheles, ele é comum dessa região equatorial, a região ali mais próxima do Equador, tá? É onde esse mosquito é o hábitat, né, mais frequente dele. Aqui, né, mais para o sul, também tem, né? Aqui no norte do estado, tempo atrás tiveram alguns casos de malária, mas não tem a ver com desmatamento, não, tá? Porque já é assim há muito tempo. Beleza? Questão 7, vamos lá. A resposta imune dos vertebrados é classificada em humoral ou em celular, de acordo com o tipo específico de linfócito envolvido. Esses linfócitos reconhecem uma substância como estranha e desencadeiam a produção de anticorpos contra o antígeno. A ativação desses linfócitos é capaz de promover tanto uma resposta primária do organismo contra a substância estranha em questão, quanto secundária, se o organismo for exposto ao mesmo antígeno posteriormente. O gráfico abaixo representa a produção de anticorpos contra dois antígenos diferentes, A e B, em função do tempo. Indique o antígeno correspondente à resposta imune secundária. Opa, já vou até marcar aqui, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a tela. Vou subir aqui um pouquinho. Então, indique o antígeno correspondente. Justifique sua resposta com base na atuação das células do sistema imune. Nomeie os dois tipos de linfócitos, relacionando cada um deles com a resposta imune celular humoral. Certo? Galera, se você não tem esse hábito, passe a ter. Você vai perceber como vai ficar muito mais simples a sua vida. Tá? Sempre circular os verbos de comando. Já faziam isso? Já tinham se dado conta que as questões do UERJ têm, em biologia, pelo menos, eles têm lá 3, 4, às vezes 5 verbos de comando no meio da frase? Fala para mim, manda ali, enquanto eu vou bebendo uma aguinha aqui, você tinha o hábito de fazer isso? E marcando cada comando? Sim ou não? Vamos lá. Fui ignorado. Tudo bem. Indique o antígeno correspondente à resposta imune secundária. Galera, resposta imune secundária, opa, vou botar ali, Ju falou que não, Beatriz não, Isabela eu já, Pedro Vitor sim, beleza. Então, não, a questão toda não, né, Gabriel? Vamos pegar só, então, vamos assumir assim, só o comando, só aquela palavra que indica a ação que ele quer de você, certo? Ou para você identificar quantas coisas diferentes tem que fazer. No final, você vai fazer uma checagem, eu indiquei, eu justifiquei, eu nomeei, eu relacionei? Sim? Então, resposta completa. Beleza? Porque se você não fizer essa marcação antes, no final, quando você for checar se a resposta está perfeita, vai ter dificuldade, vai ter que ficar toda hora voltando no texto, no enunciado. Então, circula, percebe, são 4 coisas. Tá? Você vai ver indicado, justificado, nomeado e relacionado. Pronto. Muito mais fácil. Bom, então indique o antígeno correspondente à resposta imune secundária. Resposta imune secundária é aquela que vai acontecer quando eu tiver um novo contato com um antígeno igual ao anterior, certo? Eu já gerei na primeira vez a tal da memória imunológica. Se eu já gerei memória imunológica, essa minha segunda resposta vai ser muito mais rápida e muito mais intensa, certo? Vai ser muito mais rápida e muito mais intensa. Então, repara, resposta muito mais intensa, produção de anticorpos maior, indica que ela é secundária. Então, o antígeno A, está aqui em azul, o antígeno A corresponde à resposta imune secundária, certo?
Justifique sua resposta com base na atuação das células do sistema imune. Aí aqui, galera, eu preciso falar das tais células de memória imunológica, certo? As células de memória imunológica são células já pré-ativadas contra um antígeno específico. Então, toda vez que eu tenho um novo contato com aquele antígeno, essas células já pré-ativadas vão gerar uma resposta muito mais rápida. Muito mais rápida. Certo? Então, eu preciso aqui citar células de memória imunológica, porque é a presença das células de memória imunológica que torna possível essa produção mais intensa e em menos tempo. Vamos lá, Pedro. Então, ó, resposta imune primária é aquela que ocorre no primeiro contato com o antígeno, certo? Então, diferenças. Ela é mais lenta do que a secundária. Por quê? Porque eu preciso, primeiro, passar por um processo de ativação das minhas células de defesa. Eu preciso identificar aquele antígeno específico. A resposta imune adaptativa, quando tem anticorpos envolvidos e adaptativa, é uma resposta específica. Então, primeiro eu tenho que ativar as células para que elas se tornem especializadas na produção de anticorpos contra aquele antígeno. Então, esse processo de reconhecimento e de ativação leva tempo. Por isso que entre a vacina que você toma e a exposição, vai demorar aí uns 10 dias, 10 a 14 dias, certo? De 10 a 14 dias é o tempo entre você tomar a vacina e você ter uma resposta imune plena. Por quê? Porque é o tempo para você passar por todo esse processo. Depois que você passou por todo esse processo, depois que você já gerou anticorpos, que você já teve a ativação dos linfócitos, e você já gerou células de memória imunológica. O que são células de memória imunológica? São aquelas células pré-ativadas, certo? Então, eu deixo lá latentes, células que já foram ativadas contra aquele antígeno. Então, ali, ó, bando de X9, estão só esperando o momento que o antígeno igual vai aparecer. No momento em que o antígeno igual aparece, o que ele faz? Ele é reativado instantaneamente e já começa a se multiplicar. Então, começa a ver aí a formação de novas células de memória, vão se clonando e vão produzindo anticorpos contra aquele antígeno. Então, esse processo é muito mais intenso e é muito mais rápido. Por quê? Porque já houve uma ativação prévia. Então, a resposta imune secundária acontece graças à presença das células de memória imunológica. Certo, galera? Bom, nomeie os dois tipos de linfócitos responsáveis pela produção de anticorpos, relacionando cada um deles com a resposta imune celular ou humoral. Essa segunda parte da pergunta ficou muito mal feita. Vamos chegar aqui no quadro, fazer aqui um esqueminha. Olha só. Vamos lembrar o seguinte. Existe aqui um linfócito, que é o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 é também chamado de linfócito auxiliar ou linfócito H. Linfócito TH. H de helper, que é auxiliar em inglês, né? Bom, esse linfócito T é quem vai reconhecer o antígeno. Então, aqui vai acontecer o reconhecimento. O pincel está ruim. O reconhecimento. Certo? Depois do reconhecimento, ocorre aqui a ativação. Esse também está ruim. Tem vários pincéis ruins aqui. Ocorre a ativação.
Beleza? Eu vou ter agora o linfócito T ativo. Ele está ativo. Quando ele está ativo, o que ele faz? Ele libera um mediador químico chamado interleucina. Vou até aumentar aqui. Ó. Ele vai liberar uma molécula chamada interleucina. Interleucina. A interleucina, galera, vai fazer o seguinte. Ela vai pegar o linfócito T CD8. Então, ela vai pegar o linfócito T CD8. CD8, que é o citotóxico, e vai ativar. Então, agora tem a célula ativa. Ela vai pegar o linfócito B, e vai ativar. Agora eu tenho aqui o linfócito B ativo. Certo? Pronto. Então, o CD4 é quem vai fazer esse papel de ativar os outros. Ele reconhece o antígeno e ele ativa os outros. O linfócito T CD8, vai fazer, então, um ataque direto contra antígenos celulares, fazendo o que a gente chama de imunidade celular. Imunidade celular. Já o linfócito B ativo vai virar uma outra célula chamada plasmócito. E aí o plasmócito vai gerar anticorpos. O que a gente chama de imunidade humoral. Então, o plasmócito é a célula que vai gerar anticorpos. Processo que a gente vai chamar, então, aqui de imunidade humoral. Beleza? Bom, então, quais são as células envolvidas ali? Deixa eu vir para cá, como vocês vão aí anotando. Quais são as células, então, ali que vão estar envolvidas com o processo, né? Como está ali perguntando, né? Bom, então, ó, nomeie os dois tipos de linfócitos responsáveis pela produção de anticorpos. Galera, a produção direta é função do linfócito B ou do plasmócito. Só que, para ele funcionar, ele precisa ser ativado. Então, a resposta que ele quer ali é linfócito TCD4 e linfócito B. É isso que ele quer como resposta. Certo? Bom, relacionando cada um deles com a resposta celular ou humoral. E aí que ficou meio ruim, né? Bom, o linfócito TCD4 está ligado à resposta imune celular porque é ele que ativa o linfócito TCD8. Certo? E o linfócito B é quem vai indiretamente produzir anticorpos, porque ele se diferencia em plasmócitos. E aí, galera, claro ali o esqueminha? Então, voltando aqui, ó. Voltando aqui para a TV, para a tela. Então, nomeie os tipos de linfócitos, TCD4 e linfócito B, relacionando cada um deles com a resposta imunicelular ou humoral. Linfócito TCD4 é quem ativa o linfócito TCD8, responsável pela resposta imunicelular, e o linfócito B é quem se diferencia em plasmócitos, ou seja, célula produtora de anticorpos.
resposta imune humoral. Para mim, essa é a questão mais difícil dessa lista. Não tanto pelo conceito. O conceito sendo cobrado não é muito complicado. Só que a pergunta não estava bem feita. E essa questão aqui, galera, caiu na prova do vestibular, quando a prova de Vassouras ainda tinha discursiva. Tá? E quem elaborava era a Econ Rio. Quer dizer, ainda é a Econ Rio, né? Professor, me tira uma dúvida. O CD8 ele vai atacar células e o linfócito B vai atacar anticorpo? Não, vai atacar o linfócito B vai produzir anticorpos, certo? O linfócito B se diferencia em plasmócitos que produzem anticorpos. Os anticorpos atacam antígenos extracelulares. Então, anticorpos vão atacar vírus, vão atacar bactérias, vão atacar proteínas estranhas, certo? O linfócito T CD8 vai atacar células alteradas, células infectadas, células cancerígenas, células anormais, certo? Então, a pessoa recebeu um transplante de tecido, de órgão ou tecido. Há uma rejeição. Qual é a célula do corpo que está atacando diretamente essas células estranhas? Linfócito TCD8. Certo? É ele que vai atacar, é ele que faz esse ataque. Tá? Agora, tem um antígeno extracelular. A pessoa foi picada por uma cobra. Tá? O veneno da cobra tem ali moléculas estranhas. Então, são anticorpos que vão atacar essas moléculas. Não à toa, tá? O soro antiofídico, né, é rico em anticorpos, porque a ideia é ter anticorpos que vão atacar esses componentes estranhos extracelulares. Qual é a armadilha que às vezes aparece? Anticorpos atacam o vírus, certo? Certo. Então, vírus são atacados por anticorpos, como regra. Se eu tenho uma célula infectada por um vírus, uma célula minha infectada por um vírus, quem vai atacar essa célula? Os anticorpos ou o linfócito TCD8? CD8? O CD8. Porque a célula estranha é atacada pelo CD8. Tá? O vírus fora da célula é o linfócito B que ataca por meio de anticorpos. Agora, depois que o vírus invadiu a célula infectada é atacada pelo linfócito TCD8. Vamos lá. P53, na verdade, é um gene e, consequentemente, uma proteína que vai atuar no controle do ciclo celular. Não é uma resposta imune, não tem a ver com uma ação imunológica. Então, o gene P53 e a proteína P53 é uma proteína supressora de tumor. Vai atuar no controle do ciclo celular, fazendo com que, eventualmente, uma célula que está alterada e que vai se tornar tumoral seja encaminhada para um processo de suicídio programado, de apoptose, entendeu? O linfócito TCD8 é uma célula de defesa que vai atacar células cancerígenas, por exemplo. Mas são mecanismos diferentes. P53 é um gene e uma proteína. A proteína é derivada desse gene. Não tem. Tem relação com mecanismos de autodefesa do corpo, né, de proteção, mas não com natureza imunológica de fato. Tranquilidade? Vamos lá! Sem desanimar, hein? Questão 8. Oi. Michel, Eu? tô na área aqui. Aqui, combinei com a galera que a gente ia até às 9, hein, cara? Combina com eles aí se eles ainda têm gás, ou se eles querem parar mais cedo hoje e depois, Tá. e depois você dá prosseguimento. Eu tinha entendido que ia ser no mesmo esquema que a gente tinha pensado, de até 9h45, mas beleza. Olha só.
Meu filho, tem gente estudando desde 7 horas da manhã aí, tem gente que tem que estudar 7 horas da manhã, amanhã de novo, entendeu? Eu acordei 5h30, tô acordado direto também, trabalhando. Não acordei agora, não. Nossa, Ai, você fala como se eu tivesse gatou o dia inteiro, né? Vê só. Pô, não, não e dá. você é testemunha. Eu ainda fiz empanada, né? Já deu aula hoje, cara, já coordenou Pô, curso, já fez empanada, tá dando aula de novo, entendeu? Assim, é porque bombril, conversa com a galera e vê se eles querem ficar mais um pouco, bombril, tá? bombril. Porque, Então tá bom, olha só, galera. então, Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar, então, só essa 8 aqui, que é de ciclo celular. A 9 é de membrana, é bem facinha. E a 10, já deixei para o final, que é uma de botânica. Por que para o final? Pô, deixar o melhor para o final, né? Pô, terminar com botânica, terminar em alto estilo, alto nível. Ou vocês não gostam de botânica? Só para saber, assim, quem não gosta de botânica, manifeste como quiser aí. Paulo Vitor levantou a mão lá. Vocês não gostam de botânica? Sério? Caraca, botânica é o patinho feio. Botânica é a química orgânica da biologia. O povo não gosta de química orgânica também não, né? Ou tô errado, Alex? fala mal da química orgânica não, tá? Porque eu fico Não, não, chateado, não. hein? Eu não falei mal. Eu adoro botânica. Eu adoro botânica. O povo não gosta, entendeu? Eu tenho a impressão que Aham. a química orgânica é parecida. O pessoal estuda porque eu tenho que estudar. Cara, pelo contrário, tem aluno que ama química orgânica, tá? Principalmente porque não tem que fazer conta, entendeu? Porque não tem número. Então, é relativo. Tem uma galera que odeia química orgânica, mas eu diria para vocês que, no geral, a gente tem um empate técnico aí, 50-50 entre quem ama e quem odeia química orgânica. Então tá. Então, só vamos fechar com essa 8, então, beleza? Só mais uma. Então, só mais essa. Vamos lá, peraí, Isabela mandou aqui. Tá igual Alexandre de Moraes. O Alex, o advogado, pediu que vai acabar com a audiência. Pois você viu hoje, cara, o Bolsonaro, cara de pau, mandou para o Alexandre de Moraes a seguinte letra: se ele não toparia ser o vice na chapa do Bolsonaro na eleição de 26. Aí o Alexandre de Moraes, muito simpático, assim, declino do convite. Já imaginou? Que chapa que seria? Vamos lá. Uma cultura de células eucarióticas com número diploide de cromossomos igual a 10 e ciclo de divisão de 24 horas teve seu crescimento sincronizado na fase G1 do ciclo celular. A cultura foi dividida em duas amostras, A e B, que foram mantidas em meio nutriente e condições de cultivo adequados. Em uma dessas amostras foi adicionada a substância 1, que inibe a atividade da DNA polimerase, e em outra a substância 2, que inibe a formação do fuso mitótico. Ao final de 24 horas foi medida a quantidade de DNA presente nas células. Observe no gráfico os resultados obtidos. Então, quantidade de DNA ali em uma unidade arbitrária, a amostra A está 2, a amostra B está 1. Identifique a amostra na qual foi adicionada a substância 2, que inibe a formação do fuso mitótico. Justifique sua resposta. Aponte o número de cromossomos presentes em uma célula da amostra A e em outra da amostra B, ao final das 24 horas de cultivo. Bom, vamos lá. Vamos agora, vamos por partes. Galera, então olha só. O que ele falou? Bom, duas substâncias foram aplicadas aqui. A substância 1, que inibe a DNA polimerase. DNA polimerase é a principal enzima responsável pela produção de DNA. Ok? Fala para mim, em que fase do ciclo celular vai ser produzido DNA?
A duplicação do DNA acontece em qual fase do ciclo celular? Fase S? Na interfase, mais precisamente na fase S. Perfeito. Então, se a DNA polimerase é inibida, o DNA não é duplicado, beleza? Se a DNA polimerase é inibida, o DNA não é sequer duplicado. Se não há duplicação do DNA, ele não passa da fase G1 para a fase S. Ele não sai da fase S, ele não começa a fase G2, ele não divide a célula. E o DNA permanece inalterado em termos de quantidade, certo? Então, já sei o seguinte, ó, aquele em que a quantidade não mudou, teve a síntese de DNA inibida. Então, aqui houve a aplicação da substância 1, beleza? Substância 1. E em outra, a substância 2, que inibe a formação do fuso mitótico. Fuso mitótico é aquela estrutura formada por microtúbulos, que vem lá dos polos e que vai se conectar ao centrômero para orientar o deslocamento dos cromossomos, das cromátides irmãs, que após a separação se tornam cromossomos simples. Então, o fuso mitótico tem esse papel, tem essa função, orientar o movimento ali dos cromossomos. Se o fuso mitótico não se forma, se não há formação do fuso mitótico, não haverá a separação dos cromossomos. Então, as células não vão passar da fase de alinhamento para a fase de separação, ou seja, elas não vão passar de metáfase para anáfase. Então, não vai ter anáfase nessa célula, elas param em metáfase, certo? Em metáfase, os cromossomos estão duplicados. Eles foram duplicados na fase S, seguem duplicados até a metáfase, e eles se dividiriam na anáfase, que não vai acontecer. Por que não? Porque não tem fuso mitótico. Então, os cromossomos seguem duplicado, a célula segue com o dobro do DNA. Beleza? O dobro do DNA. Então, aqui, ó, a amostra A é aquela que recebeu a substância 2. Beleza? Claro isso, galera? Então, identifique a amostra na qual foi adicionada a substância 2. É a amostra A. Justifique sua resposta. A não formação do fuso mitótico impossibilita a anáfase. Então, as células permanecem em metáfase, fase na qual os cromossomos estão duplicados. Pronto, é isso. Tranquilo? Aponte o número de cromossomos presentes em uma célula da amostra A e em outro da amostra B ao final das 24 horas de cultivo. Na amostra B ficou mais fácil, né? Se não duplicou o DNA, foi mal, minha garrafinha caiu aqui, se não duplicou o DNA, se não fez nada, e ela tinha 10 cromossomos, aqui vai ter 10 cromossomos. Não há dúvida. Já na amostra A, quantos cromossomos vai ter? Aí aqui, galera, olha só. Eu entendo que há duas respostas possíveis. Duas. Primeira resposta possível, tem 10 cromossomos também. Por quê? Se não houve a separação, os cromossomos permanecem duplicados. Então, aqui, ó, teriam 10 cromossomos simples, e aqui, em tese, teriam 10 cromossomos duplicados. Só que, aí, na aula que a gente vai fazer algum dia sobre ciclo celular, sobre detalhes do ciclo celular, a gente vai ver o seguinte. O que mantém as cromátides unidas é uma proteína chamada coenzima. É a coenzima que mantém as cromátides unidas. E essa coenzima é quebrada por uma outra enzima chamada separase. Ela quebra a coenzima e, consequentemente, os centrômeros se descolam. Ok? E aí depois vai haver a retração das fibras do fuso e o deslocamento dos cromossomos. Beleza? Bom, o fato de não ter o fuso significa que não vai ter o deslocamento. Mas não necessariamente que não vai haver a separação, percebeu?
Então, pode ser que ocorra a separação, sim. Pode ser que a separase atue, quebre a coenzina e separe, tá, esse cromossomo duplicado em 2 cromátides. Cada cromátide se torna um cromossomo simples. Então, eu passaria a ter o dobro do número de cromossomos. Teria 20 cromossomos, e não 10. Então, ao invés de 10 duplicados, seria 20 cromossomos simples. Porém, essa é uma análise muito mais aprofundada. Mas, se eu coloco isso aqui na prova, o cara vem com essa resposta para mim, caraca, nossa, vou valorizar demais a análise dele. Porque são processos que não são totalmente dependentes. Ter o fuso com a quebra do centrômero. Beleza? Mas a resposta esperada aqui é o seguinte: são 10 cromossomos. Só que são 10 cromossomos duplicados. Enquanto a célula que sequer passou para a fase S vai ter 10 cromossomos simples. Então, o dobro da quantidade de DNA não significa o dobro da quantidade de cromossomos. O cromossomo apenas está duplicado, mas o número de cromossomos não muda. Ok? Perguntas, dúvidas? Maria Eduarda saiu. E aí, galera? Tudo certo? Juju mandou um tudo certo ali. Vou encerrar a gravação, então, antes que eu